Fala, galera, boa tarde, boa tarde. Aqui quem tá falando é o Fofinho do Vidro, com o nosso primeiro podcast. Estou com uma menina muito importante para mim, nossa primeira entrevistada, nossa menina Lavínia. Boa tarde, meu nome se chama Lavínia Rodrigues Oliveira Dias. Eita, que menina linda. Fala comigo, filha, você tá gostando? Sim, É. E você é uma menina exemplar? Fala com o papai aí. sou uma menina exemplar. Eita, gente. Gente, saía para poder descontrair um pouco, começando esse programa aí, porque qual o motivo desse programa? Fofinho do Vidro, um podcast, por quê? As oportunidades, elas não são iguais para todos. Então, até você conseguir algo, demora bastante tempo. Então, hoje, esse é o meu momento de tentar passar para vocês que não é impossível chegar a algum lugar. Então, a minha primeira entrevistada do dia é a menina que mudou a minha vida, que mudou tudo, mudou toda a minha história, que é essa pequenininha aqui, que eu vou perguntar algumas coisas para ela, que a gente treinou bastante, né, filha? Sim, Então, vamos lá. Como é que você é na escola, filha? muito boa. Muito boa? Você aprende legal? Sim, Eita, gente. E você quer mandar um alô aí pra alguém? sim. Pra tua mãe? Pra quem tu quer mandar um alô? Manda aí um alô pra galera. É Vai? um alô. Sempre, minha filha sempre dá uma travadinha, gente, assim mesmo. Porque é o início de tudo. Mas em breve nós vamos continuar, né, filha? E vamos dar continuidade, ela vai... Igual eu também, aos pouquinhos nós vamos se saindo aí legal nessa história aí. Né, filha? Sim, Então, gente, tô muito feliz com esse momento e vou botar um louvor pra minha pequenininha, que ela tá bem nervosinha. E vamos de música agora. Vamos lá. Jesus invadiu. Abro os meus braços e já agradeço pela graça que eu nem mereço. Na cruz ele pagou o preço. Jesus, ele pagou o preço. Abro os meus braços e já agradeço pela graça que eu nem mereço. Na cruz ele pagou o preço. Jesus, ele pagou o preço. Jesus é santo, é puro, é love. Eu agradeço meu pai above. Voando outside like I dove. Queimando fogo dentro like I stuff. Como você me ama, me chama, te clamo, te amo. Eu sou o ramo, aumenta minha chama. Osana, Osana, meu peito clama. Ontem eu dei um rolê com Deus lá em Copacabana. Não sou Samuel, mas comecei bem cedo. Sempre no secreto, descontar segredo. Eu não sou Pedro, mas sigo andando sobre as águas, vencendo meus medos. Hoje eu consigo te ver e cantar. Sou imagem e semelhança com ele. Eu volto a ser criança e crer na mudança que me fez mudar. Hoje eu consigo te ver e cantar. Jesus é minha esperança. Temos herança abundante, bonança e minha segurança é que ele vai voltar. Abro os meus braços e já agradeço pela graça que eu nem mereço. Na cruz ele pagou o preço. Jesus, ele pagou o preço. Abro os meus braços e já agradeço pela graça que eu nem mereço. Na cruz ele pagou o preço. Jesus, ele pagou o preço. A sua glória ele despiu, seu sangue me refez. Com coroa de espinho, ele reinou mais uma vez. Com o seu corpo nu, revestiu minha nudez. Esvaziou de si, pra preencher minha escassez. Achar o amor, Mateus 6:6. Quer cumprir o I de Marcos 16. 31 provérbios, um dia por mês. 70 vezes 7 perdoou você. Ele é um comigo mesmo sendo 3. Descansou no 7, fez o mundo em 6. Escolheu só 12 pra orar só 3. Mas morreu por todos os seus 33 vezes 2, 66 livros que a Bíblia nos conta de vez. E no dia 3, meu Deus se refez. E o que ele fez por mim na cruz, nem o outro homem fez. Nem o outro homem fez. Nem o outro homem fez. Abro
Abro os meus braços e já agradeço pela graça que eu nem mereço. Na cruz ele pagou o preço. Jesus, ele pagou o preço. Abro os meus braços e já agradeço pela graça que eu nem mereço. Na cruz ele pagou o preço. Jesus, ele pagou o preço. Abro os meus braços e já agradeço pela graça que eu nem mereço. Na cruz ele pagou o preço. Jesus, ele pagou o preço. Abro os meus braços e já agradeço pela graça que eu nem mereço. Na cruz ele pagou. Vamos que vamos. Lembrando que não tá fácil pra ninguém, tá ruim pra todo mundo e nós estamos como? Cheio de problema. E também na vida uma escolha faz toda a diferença. Gente, convidei uma pessoa também muito especial, conhecida da família, para poder se apresentar. Uma pessoa que é casada com um grande amigo meu. O nome dela é Amanda. Vou deixar ela se apresentar aqui. Estou muito feliz com a sua presença aqui. E tem um motivo, porque tudo tem um motivo. Então vamos lá. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Boa tarde, a paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bom. Vamos lá. Quem é a Amanda? Amanda é uma mulher simples, casada, 3 filhos, vó, 45 anos, né? Auxiliar de administração e pregadora do evangelho, escritora e tudo mais, né? Nasci no Rio de Janeiro, né? No subúrbio do Rio de Janeiro, numa família tradicional, pai, mãe, irmãos, né? Pai Luiz Sérgio Batista, mãe Esther da Conceição de Oliveira, né? Já estão na glória. Meus irmãos Márcio e Anderson, pastor Márcio Oliveira e o Anderson Oliveira. Eita, mesmo nome que o meu. Já gostei dele. Nem conheço não, mas já gostei dele, tá? Ai. E é isso. A Amanda é essa pessoa simples que vocês verem no dia a dia. Como foi a sua infância, Amanda? Então, a minha infância foi muito pesada, né? Apesar de eu conseguir fazer da minha infância um pouco mais feliz, né? Porque o meu pai era um pai muito atencioso, um pai muito amoroso, um pai muito presente, mas nem sempre era tão presente assim. E aí veio as dificuldades, né, da infância. Não era a pobreza extrema, né? Não foi por causa da pobreza extrema, mas por causa de uns relatos fortes e tristes que foram até a minha pré-adolescência. Hoje você está morando em Bahia, né? Mas você já disse que é do subúrbio do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Então, a sua família, você tá aqui, você me deu uma listinha aqui, né, de perguntas. E a sua família, Amanda? A família que você falou com muita emoção. Qual foi a importância deles? Então, meu pai foi um paizão, um pai herói, né? Como eu te falei. Falecendo, eu tinha uns 9 para 10 anos. A minha mãe, Esther, faleceu mais cedo, com 34 anos. E eu com apenas 1 ano e 8 meses, né? E aí a família tradicional teve uma perda muito grande, que foi a perda da minha mãezinha, que depois eu fui criada também por tios e uma madrasta. Uma vida muito de perdas dolorosas, né? E aí essa família começou a ver o amor de Deus, realmente o amor de Deus. Porque meus avós, da parte da minha mãe, eram cristãos, pastores. Da parte do meu pai, a minha avó era cristã e a minha mãe era cristã e meu pai, mais ou menos, né? Mas a cria em Deus. E foi uma infância, uma parte boa e uma parte ruim. Por quê? Quando minha mãe morreu, meu pai teve que se casar de novo, né? E nesse casamento veio uma nova família para se agregar à minha família que já existia.
E por desavenças, brigas, meus irmãos foram embora, jovens, para casa de tios. E eu fiquei com meu pai e a minha madrasta, com os filhos dela, para o meu pai criar, mesmo porque eu era a responsabilidade do meu pai, com 1 ano e 8 meses, era a responsabilidade dele, e ele tinha um carinho, né, um amor muito grande pelos filhos. E assim foi. Bem difícil, bem complicado, mas estamos aí. É, isso daí que tem coisas na vida que nós temos que passar, né? Porque são assim mesmo. E assim, eu vejo que você teve uma infância um pouco difícil, mas teve pessoas que estiveram com você. Como foi a sua adolescência? Isso. Minha adolescência, por causa do trauma infantil, eu tive uma adolescência muito conturbada, né? Uma adolescência com prostituição, uma adolescência com drogas, coisas ilícitas. Foi uma filha meia rebelde, né? Meia não, né? Totalmente. Perdeu o pai, perdeu a mãe cedo, passou pelo que passou pela infância, né? Do caso de pedofilia, abusos infantis, onde eu ainda não tinha noção do que era isso, porque o que eu lembro, né, na minha lembrança, era desde os 4 anos. Mas pode ser que acontecia mais cedo, porque eu fui para a família da minha madrasta com 1 ano e 8 meses. E foi a família da minha madrasta que fez isso, né? Então, hoje, para eu estar contando para você, para o mundo, né? Porque é difícil, né? É difícil, mas foi muito mais difícil conviver até chegar aqui para eu poder expor essa situação. Eu sei que você fez um livro, tá? Eu sei. Vamos falar já desse livro aí. Foi publicado recentemente. Então, eu tenho mais algumas perguntas para você. Como foi a sua maternidade? Você foi mãe muito nova, né? Sim. Foi uma bênção, né? Com medo, né? Pelo que eu passei na infância, mas com alívio de eu estar presente na vida deles. Porque pai é bom, mas pai tem seus afazeres, né? Verdade. Do lado de fora de casa. Tem que trabalhar, tem que trazer o alimento, o provedor da casa. E aí, quando eu me tornei mãe, eu entendi que eu tinha que acolher os meus filhos debaixo dos meus braços. Quantos anos? Eu fui mãe com 20 anos. 20 anos, 20 anos. E hoje eu sou vovó de um meninão. Então, Amanda, isso quer dizer que o teu passado não te define, né? Não. Agora vamos lá. O que te levou a escrever um livro? Como foi que tudo isso surgiu? Porque eu sei que você escreveu um livro e eu quero saber, não tem como, esse foi o motivo de eu ter te convidado aqui nesse local. Não vou te contar o livro, tá? Mas vou te falar por quê. Tem que ler, vai ter que ler. Mas vamos lá. Antes disso tudo, vou botar uma musiquinha, porque senão, minha filha, senão você não vai ficar esperando aí, né, galera? Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor,
como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Meu coração é todo teu, Senhor. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, Senhor. Podes me usar como tu me queres. Abra o meu coração. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Vamos que vamos. Já tem gente aí online, graças a Deus. Muito obrigado aí aos meus amigos que estão assistindo essa live. Grande abraço, Leandro. Jorge, brigadão aí. Agora tem um amigo meu aí, que ele tá lá no sul. Ele falou pra eu chamar ele de Webert, mas eu não vou mandar o alô pro Webert não, tá? Eu vou mandar alô pro Betinho. Grande abraço, meu amigo. E em breve a gente tá junto aí. Grande abraço pro meu cunhado também, João, pra toda a sua família. Grande abraço, irmão. Gente, já estamos se aproximando aí. Vai dar 5h30 já, são 5h27 e exatamente 30 segundos. Vamos puxar aí numa oração, né? Pedir a nossa irmã Amanda fazer essa oração para poder abençoar nossas vidas. Em nome de Jesus.
Isso, vamos lá, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, amantíssimo e soberano Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por poder falar, Senhor, no teu nome. Pai querido, por falar, Senhor, nos nossos projetos, as nossas realizações, Senhor, porque sem a tua mão, Pai querido, nada iria acontecer, Pai. Pai, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos, Senhor, por cada membro desta rádio, Senhor. Pai querido, abençoa cada um, Pai. Os nossos ouvintes, Pai querido, que estão, Senhor, nos assistindo ou que estão nos ouvindo. Pai querido, toma eles em tuas mãos e que seja abençoado a cada um deles, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas vamos lá. Botar mais um louvorzinho, né? A pedido. Se puder. Não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com
Que hino, hein, gente? Que hino. Eu sou apaixonado nesse hino. Mas, vamos lá. Agora você vai ter que falar desse livro. Por favor, tá bom? Então, Amanda, vamos voltar. Aí, o que te levou a escrever esse livro? As dores, né? Primeiro, Deus. Né? Deus já havia falado comigo desde os 17 anos para escrever, para curar vidas, né? É um livro para curar, um livro de fé, um livro de esperança, um livro para a família, né? Enquanto a gente acha que tem famílias sendo destruídas por falta, por N coisas, né? Não é só pelo demônio, ou por falta de conhecimento, mas por falta dos pais ter um olhar, né? Mais clínico, como eu posso te dizer? Um olhar mais afetuoso com a criança, né? Porque esse livro é sobre a minha infância, é sobre o que eu passei na infância, o abuso da infância, a pedofilia que eu vivi na infância e o trauma que me trouxe, né? Porque eu passei por um período sendo molestada por família, né? Pode-se dizer por família, quem eu chamava de avô, quem eu chamava de avó, quem eu chamava de tios. E eu fui passando por esses abusos, né? Por esses assédios, abusos, molestações, que no livro está bem explicadinho, tudo o que acontecia. Eu fui entendendo que a culpa era minha, né? Quanto mais eu crescia, mais eu colocava a culpa em mim. Eu falava que a culpa era minha. Que eu era uma criança ruim, que eu não era uma criança boa, que eu tinha que ficar quietinha, que eu tinha que me retrair, né? Que eu tinha que ficar no meu canto, que eu não tinha direito de falar, que eu não tinha direito de opinar, porque eu era criança, né? E muitas famílias passam por isso, ou passaram por isso, e não sabe como lidar, né? Não sabe como lidar. Ou percebe que a criança era uma criança extrovertida, algum tempo parou de ser. Por quê? Né? E aí Deus veio falando comigo, olha, o que você passou, pela experiência que você tem hoje, você já consegue falar para as pessoas ter um olhar mais profundo para sua família, principalmente mães, né? No meu caso, eu não tinha mãe, eu tinha uma madrasta que olhava como uma mulher, né? Não como que não me olhava assim, é minha filha. Olhava, é uma criança. É uma criança, não é minha filha, é uma criança, né? Mas as mães que têm filhos e passam por isso, não sabem o que passa pela cabeça da criança, não sabe o sentimento que aquela criança carrega, o peso que aquela criança carrega, né? E isso afeta lá na frente. Como eu te disse, eu tive uma adolescência muito conturbada por esse motivo. Anderson, eu não conseguia falar sobre esse assunto com ninguém. Eu fui casada 3 vezes. Porque adolescência, fui casada 3 vezes. Não conhecia Jesus. Ouvia falar de Jesus, mas não conhecia Jesus. E fui casada 3 vezes. Você se converteu com quantos anos? Então, eu ouvi falar de Jesus e levantei a minha mão com 17 anos. Eu já estava casada. Mas para seguir Jesus, para entender, ler a Bíblia, com uns 26, 27 anos, né? Assim, eu acreditava em Jesus Cristo, eu fui apresentada a Jesus Cristo, quer dizer, melhor, me apresentaram Jesus Cristo, mas eu não queria intimidade com Jesus Cristo, né? Porque a trajetória da minha infância até aquele momento não tinha nada de bom, né? Perdi meu pai muito cedo, e aí, com quem eu ia contar? Na época dos abusos, quando meu pai estava em casa, era, sabe, um alívio.
quando a gente sente de tirar um peso das costas. Então, era isso. Eu tirava o peso das costas quando meu pai estava em casa. Mas quando meu pai não estava, pronto. E agora? Eu tenho que ir para casa dos meus avós, eu tenho que ficar lá. E se eu ficar sozinha, vai acontecer. A culpa é minha, porque se eu não fizer... Entende? Olha a cabeça de uma criança de 4 até 9, 10 anos. Sabe? Era muito complicado. Hoje eu consigo falar para você sem chorar, mas toda vez que eu lembrava, eu chorava, né? Chorava e chorava muito. Me entristecia muito. E isso foi me magoando, e eu falando, Deus, isso não tá certo, não é certo, não é certo. Até eu entender que a culpa não era minha e que eu precisava falar para as pessoas, com 45 anos hoje. O tempo passa, né? Poxa. Uma coisa que eu tenho que dizer, porque as pessoas falam assim, não olhe para o seu passado, mas nós devemos olhar sim, mas não viver do nosso passado, né? O nosso passado acabou, o que passou, passou. Nós vivemos do nosso presente, focando no nosso futuro. E foi uma coisa que você fez. Para você escrever esse livro, para você chegar a esse momento, você conseguiu superar. Você conseguiu superar, que são coisas que eu acho que 90% das pessoas não conseguem. Entendeu? São 90%. Tem pesquisas até que 90% das pessoas não conseguem superar o seu passado. Então, Anderson, realmente. Eu não sou pedagoga, não sou psicóloga, né? Não tenho estudo sobre isso aprofundadamente, né? Eu já trabalhei com psicólogos, eu tenho um irmão que, além de pastor, ele é psicólogo, psicanalista, e ele ficou impressionado depois que ele soube do meu livro, né? Porque todos vieram conhecer a minha história, até mesmo meus irmãos, agora depois do livro, né? Que eu comecei a escrevê-lo em dezembro de 2025. Eu comecei eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que colocar. Será que a pessoa está passando por isso? Teve uma pregação da Helena Raquel, que ela foi nos Gideões, e falou muito sobre isso, né? E aí meu livro já estava pronto. Quando ela começou a falar, né? Quando começou a surgir na internet, meu livro já estava pronto, um esqueleto pronto. O esqueleto é quando você põe a sua ideia lá e depois vai fazer o resto. Então, o esqueleto do livro já estava lá, já estava. E quando eu vi, eu falei assim, poxa, ela teve força para poder falar que tá errado, é pedofilia, né? Em igreja, em qualquer lugar é pedofilia. Se um homem mais velho tá abusando de uma criança, é pedofilia. É fato. Então eu falei assim, olha, se ela conseguiu falar num púlpito com milhares de pessoas, milhões de pessoas, eu nem sei quantas pessoas tinha ou cabem lá nos Gideões, eu falei assim, por que meu livro não pode chegar às pessoas, principalmente a famílias, para poder, as que passaram, tomar coragem e falar. E as mães, que mesmo que não passaram, olhar com carinho para os seus filhos. Porque não acontece só com meninas, acontece com meninos também. É verdade, isso aí é verdade. Muito forte, hein? Muito forte. Mas para você ter começado a escrever esse livro, você teve dificuldade com editoras, essas coisas assim, ou foi fácil? Nada é fácil, como você falou. Nada é fácil. Tipo, eu comecei a escrever, e aí eu tenho um jornalista que é um amigo meu, né? E aí eu falei para ele, olha, eu tô escrevendo um pequeno livro, eu gostaria que você desse o seu olhar, me ajudasse e tal. Tá bom, vou te ajudar. Começou a olhar, aí começou as críticas virem, eu falei assim, ih, Jesus, tá, vou coisar. Mas aí começou, vou ouvir, né? Porque é um jornalista, e famoso, um jornalista famoso, conheci ele dos meus trabalhos, né? E aí eu falei assim, tá, eu vou ouvir. Mas quando ele começou a falar, tira isso, Deus falou assim para mim, não tira nada. E aí, o que você faz? Né? Primeira dificuldade. Eu falei, não, Jesus, já que é para escrever o livro, o Senhor vai me ajudar, vai abrir os caminhos. Eu não vou, então, pedir ajuda de homem, né? Aí Deus me orientou, pede ajuda do seu irmão é psicólogo, seu irmão é psicanalista, o seu irmão tem faculdade de teologia, ele pode te ajudar, ele pode te dar uma diretriz. É claro que a história é sua,
A história é sua, você que vai escrever. Mas o seu irmão vai te ajudar. Então foi tudo um mover de Deus, né? Quando o mover de Deus faz, você acaba, né, então eu vou, né? E para lançar o livro, vou para a Amazon, vou para não sei onde, Aí vamos para a plataforma, né, escrever. De graça, tudo bem, tudo ok. Tomei-lhe uma surra para colocar lá, Anderson. Uma surra. Depois o livro já estava pronto, escrito, capa pronta, fui colocar. O tamanho é esse, o tamanho é aquele, olha, tem que ser de 72 horas para analisar. Falei, pronto, não vou conseguir, né? Primeira coisa que a gente pensa, o ser humano, não vou conseguir. Falei, Deus, tá nas tuas mãos. Aí saiu o primeiro e-book, né, que já vai fazer 2 meses na plataforma. E agora, essa semana, conseguiu fazer o físico, né? Na plataforma também, tem que pedir por uma plataforma que tá lá, lançadinho lá. Então, vamos lá, gente. Para você adquirir, qual o valor desse livro? O tema dele, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. O tema dele é Entre Lágrimas e Promessas, não é isso? Isso. Entre Lágrimas e Promessas. As marcas da vida... As marcas invisíveis da violência. Isso. Um tema bem forte, né? É, um tema, um título bem forte, bem impactante, porque é isso mesmo, né? Entre Lágrimas e Promessas, eu consegui chegar onde Deus queria, porque era para eu escrever com 17. Chegou nos 45. O tempo foi aperfeiçoando. Exatamente, né? E as marcas da violência é por isso mesmo, porque durante esse ano eu tive que ter uma cura, né? Porque a vergonha não é saudável, não é coisa simples de combater, não é, porque a vergonha não era minha, né? Não era eu, a culpa não era minha. Eu não tive culpa. Como é que uma criança de 4 anos vai ter culpa de ser abusada? Ela é vítima, né? E aí, assim, foi um bebezinho nascendo, né? Transformando a vida, me transformou de novo. Depois desse livro eu fui impactada. O meu esposo, Leonardo, hoje, também foi impactado pelo livro. Quando ele leu, ele não conseguiu ler tudo, porque ele falou que era muito forte, mas que me admirava, porque eu era forte. E aí começou a caminhar com Jesus. E eu dou graças a Deus por isso. Temos algumas pessoas aqui participando com a gente da live. Meu amigo Léo, teu esposo, tá aqui, ó, ao vivo. Meu amigo Carlos, que nunca falha. Esse cara é excepcional na minha vida. Em breve, vou te trazer aqui, hein, irmão? Vou te trazer aqui, não adianta correr. A Daiane também tá. O Daniel, meu irmão, grande abraço, Daniel. Tá aí no sul também. Grande abraço, irmão. O Hamilton chegou agora, tá comentando aí, grande abraço, meu irmão. Vou trazer você e o Carlos, não adianta correr, hein? Não adianta, tá bom? Gente, isso aqui é só para descontrair um pouco, porque nós já estamos caminhando para o fim do nosso programa. Entendeu? Muito obrigado a todos que estão aí conosco. E também, Amanda, para adquirir, né, o seu livro, o valor. Isso, vamos lá. O e-book tá na faixa dos R$20, né? E o livro físico na faixa de uns R$35, né? Porque você vai ficar com o físico, vai vir, eu acho que tem entrega, tudo mais, né? Pelas plataformas. É só pesquisar, procurar, o nomezinho do livro é lá, Entre Lágrimas e Promessas. Amanda Oliveira. A autora Amanda Oliveira, isso daí. Gente, hoje, né, no nosso início do nosso programa, foi muito bom te receber aqui. Foi muito bom saber do que você passou, que você teve coragem de botar isso para fora e botar para muitas pessoas ouvirem. E assim, parabéns, porque não é qualquer pessoa que consegue isso. Isso não é da noite pro dia, realmente leva tempo. E lembrando que nada na vida vai ser fácil. É o que eu costumo dizer, que não tem como. E também que nós venhamos
Porque pelo jeito eu já vi que você já aprendeu a viver com o não de Deus, né? Que não é fácil. O não de Deus não é fácil. Isso aí eu vi um amigo meu, até o filho do Hamilton, fez uma oração uma vez. Eu vou botar esse lema ainda na loja, no meu churrasquinho, que eu vou ter um espaço lá só para poder escrever algumas coisas que alguns amigos meus, inclusive o tema do seu livro vai estar nesse mural lá da loja. Muito obrigado. Tá? Vou encerrar essa parte, né? Você tem algum louvor que você goste, pra poder a gente botar? Isso, antes de um louvor, assim, eu queria deixar bem claro, né, que quando as pessoas ou a família vê o comportamento de uma criança que está fora do padrão ou que não é o correto de uma criança, procurar mesmo os especialistas, psicólogos, psiquiatras, né, os psicanalistas, os terapeutas, né? Porque eu não tive isso, mas quem foi o meu psicólogo, psiquiatra, psicanalista, foi o médico dos médicos. Então, Eita. ele que me ajudou a curar a minha ferida. Demorou para mim, né? Porque para eu estar falando agora com 45 anos, demorou muito, né? Mas tempo de Deus. Mas Deus também colocou os psicólogos, os médicos aqui para poder ajudar, né? E a gente ter um olhar para nossas crianças que hoje sofrem muito, né? Tem sofrido muito. Já acontecia antigamente, né? E antigamente era mais tranquilo porque as crianças não morriam, que foi o meu caso. Eu não morri. Hoje em dia, se tem uma criança que sofre isso, um abuso, o abusador vai matar para poder encobrir o que ele fez. Então é pior, né? Então a gente tem que estar mesmo de olho em nossas crianças. Com e que Deus certeza. abençoe todas as famílias, não só do nosso Brasil, mas como do mundo. É o que eu desejo de coração. Amém. E o hino? Eu gosto de tantos hinos, né? Mas assim, eu tenho um louvor bem antigo, né? Que quando eu comecei a caminhada, eu não sei de quem que é aquele que canta assim, inexprimíveis, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então esse hino me acompanhou pela minha vida, eu entendendo que Deus era comigo. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.
Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um Então, galera, hoje tivemos aqui no nosso primeiro programa a Amanda e a minha convidada especial voltou no encerramento, né? Será que vai sair aquela oração forte que a gente tinha ensaiado em casa? Sim. Eita, gente. A oração do Pai Nosso, né? Gente, essa minha filha, para quem nos conhece, minha princesa mais linda do mundo, que dá um trabalho, né? Só tenho a agradecer a todas as pessoas que estiveram aí comigo, que me deram esse apoio. É um sonho muito grande. Vamos tentando um dia após o outro, igual formiguinha, sem parar. Né, filha? Sim. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Tá preparada? Então, devagarzinho, vai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Eita. E tá fácil pra alguém, filha? Não, Tá o quê? Conta aí o lema do Pai. tá fácil pra ninguém, tá ruim pra todo mundo. Gente, muito obrigado mesmo, tá? Estou feliz nesse momento de poder falar um pouco. Muito obrigado aos meus amigos que estão aí me apoiando. Muito obrigado mesmo. E falar, não é impossível. Se você lutar, se você tentar, você consegue. Não é impossível. E olha que eu nem estudei direito, eu só tenho ensino médio, hein? Vamos que vamos? Até a próxima. Valeu!